Olá, muito bom dia para você que está ligado com a gente a partir de agora no radião.com. Você que também está nas redes sociais acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho do seu acesso, da sua audiência. A partir de agora você fica sabendo de tudo do que acontece com as informações deste dia 26, dia de Natal, né? Fico com saudade, viu, de ontem não poder estar aqui, né? Mas é aquele momento que a gente para, né, com a nossa família, nossas companhias, né, nossos parceiros que tá sempre com a gente, que está sempre lado a lado com a gente. A partir de agora, você fica ligado com as notícias do dia, né? Desejar para você que está chegando agora na transmissão também, Nádia, bom dia, Feliz Natal, como é que tá aí? Dona Lourdes, como é que tá aí, Zélis, Edivan, Jesus, hein? Mandou mensagem pra gente, professora Nádia Vilas Boas. Ah, aproveitar para trazer uma reclamação de Nádia aqui, né, Nádia? É sobre a importância de você estar lá dando seu voto nos melhores do ano. Eu sabia que quando chegasse a um determinado momento, né, dos melhores do ano, as pessoas iam começar a entender qual era, né, a nossa proposta. E graças a Deus, as pessoas têm participado, têm perguntado para mim, Newton, por que fulano não tá, Beltrano não tá? Por incrível que pareça, são todas as pessoas que eu gosto muito. Mas aqui é aquela coisa, a gente não pode fazer o que a gente gosta, né? Aqui a gente pode ter que fazer o que a gente deve fazer, tem que fazer. E aí eu disse, olha, tem uns indicados pela população que quiser indicar, né, participar das indicações também, né? Você vai lá no Quem Você Indica, lá no Radião. Eu vou até tocar nesse assunto, né? Ô, Nádia, obrigado. Valeu, todos bem, né? Sucesso aí pra vocês aí, viu? Bom Natal. Então, eu vou lá colocar uma matéria, né, de umas novidades que estão acontecendo aí, que vocês precisam saber, né, do que está acontecendo com os melhores do ano desse ano de 2018, aqui pelo Radião. E a gente precisa mostrar isso para vocês. E lá no, você vai poder entrar no link do quem você indica, né? O que você indica é algo assim interessante, porque você vai poder indicar quem está ou quem não está dentro do processo dos melhores do ano, né? Aquelas pessoas que não puderam vir aqui porque realmente trabalha, está no seu dia a dia, na sua lida, não tem condições e tempo para vir nos horários do programa aqui, né? Ou então, quando está em casa, é o momento que tem para descansar, para estar com os amigos, fazendo, arrumando né, a bagunça do dia a dia que deixa quando vai trabalhar. Então, e a gente tem acompanhado também o trabalho dessas pessoas. Então, você pode indicar. Você pode chegar lá no Radião, lá no site, no que você indica, indicar quem você quiser, na cidade de São Sebastião do Passé, que você acha que deveria estar ali entre os melhores do ano, né? E isso é bom porque, para mim, possibilita que todos possam participar, né? Todos podem participar e dá liberdade para quem quiser indicar quem quer que seja. Não é bom? É ótimo, para mim é maravilhoso, ok? Vamos usar os primeiros, antes das manchetes, vamos usar a nossa mensagem do dia aqui pelo radião.com. Essa é a mensagem que vai chegar para você agora nesse dia de hoje. A luz no Natal. Cintilância não é sinônimo de harmonia e paz. Há claridade no início dos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Esplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem do lança-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. No Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, o evangelista Lucas assevera que o Cristo é a luz para iluminar as nações. O Mestre não chegou impondo normas ao pensamento religioso. Não interpelou governantes e governados sobre processos políticos.
Não disputou com os filósofos quanto às origens do homem. Também não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Contentou-se em fazer luz no Espírito Eterno. Seu ministério endereçava-se aos povos de todo o mundo, mas ele não marcou sua presença com expressões coletivas de poder, absteve-se de movimentar e formar exércitos e sacerdócio, armamentos e tribunais. Preocupou-se com o que de fato interessava. Trouxe claridade para todos, projetando de si próprio. Revelou a grandeza do serviço à coletividade por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências da época do Natal, medite sobre o roteiro que você elegeu. A que ele o conduz? Você tem luz suficiente para a marcha. Que espécie de claridade está acendendo em seu caminho? Fuja ao brilho fatal dos curtos-circuitos da cólera. Não se contente com a lanterninha da vaidade que imita o pirilampo que voou baixo dentro da noite. Apague a labareda do ciúme e da discórdia que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Também não confunda o período natalino com o brilho dos enfeites das lojas. Em breve, essa cintilação se extinguirá, mas você permanecerá em sua jornada. Aproveite a habitual pausa de final de ano para refletir com profundidade sobre sua vida. Identifique as opções que lhe orientam os caminhos, raciocine sobre os hábitos por você mantidos e que revelam seu mundo íntimo para os semelhantes. Estarão eles de acordo com os ensinamentos do Divino Mestre? Jesus disse que seu jugo era leve e ofereceu a sua paz. Na sequência, revelou-se como o caminho da verdade e vida e fez o convite. Quem quisesse deveria tomar sua cruz e segui-lo. Tomar a própria cruz e caminhar com o Mestre significa imitar seus luminosos exemplos. Não há felicidade nos distúrbios e no erro. Os resplendores da vida terrena bem cedo produzem enfado. Se você procura o Mestre e a experiência cristã para além das ilusões do mundo, pare e reflita. Lembre-se de que há na terra clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrastamento. Ser cristão, desfrutar de sua sublime paz, implica cooperar com ele. Para isso, é necessário dispor-se a extinguir as trevas, acendendo em si próprio aquela sublime luz para iluminar. É indispensável dispor-se a amar e servir, fazendo disso um hábito pela repetição incessante. Pense nisso. O Radião tá na web. O Radião é pra você. É pra todo mundo ouvir. Newton César, Newton César. Ok, e essas são as mensagens do dia. Tem muita gente que acha que tudo demais é sobra. Mas já pensou se você conseguisse conter a sobra, a melhor sobra, né? Aquela melhor parte, né? Para quem precisa. Vamos lá, vamos refletir um pouco sobre isso. Olha, 3 homens são presos e um é baleado em tiroteio no Porto da Barra. Um tiroteio provocou corre-corre em um dos principais cartões postais de Salvador nesta terça-feira. Era final da tarde e muitas pessoas passeavam pelo Porto da Barra quando homens armados, né, desenterram e abriram fogo no meio da multidão. A polícia acredita que eles pertencem a facções criminosas rivais e que esse teria sido o motivo do confronto. Uma baiana de Acarajé que pediu para não ser identificada contou que estava cortando tomates quando ouviu os disparos. Com medo, ela se abaixou atrás do tabuleiro e aguardou até a chegada da polícia. Era por volta das 5 da tarde. Meu Deus do céu, né? Foi pelo menos 4 disparos. Estava de cabeça baixa quando
Começaram os tiros. Quando ouvi o primeiro, levantei a cabeça e vi uma multidão correndo em direção à minha barraca e me joguei no chão. O porto estava cheio de gente e foi uma correria. Muita gente gritando. Nunca tinha visto isso acontecer aqui. A confusão começou na ponta da praia, na escada que fica próxima ao Forte de São Diogo, mas assim que houve os disparos, a multidão correu na direção oposta. Policiais contaram que havia uma viatura na outra ponta da praia, em frente ao Forte de Santa Maria. Foi essa unidade que atendeu primeiro a ocorrência. O reforço chegou em 12 minutos porque nossa companhia fica aqui perto. Não houve perseguição, mas eles conseguiram fugir. Não é possível precisar quantos elementos participaram dessa ação, mas 3 deles foram presos e encaminhados para a central de flagrantes. Outro bandido foi baleado na perna, perseguido, mas conseguiu fugir em uma moto, contou com um dos PMs. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que acionou as equipes das unidades de pronto atendimento, UPA, e do Hospital Geral do Estado, HGE, mas até 19 horas, nenhum homem baleado na perna havia dado entrada nas unidades de saúde. Policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar também estão fazendo buscas atrás dos bandidos. Olha só, né? Parece que a gente teve um Natal um tanto quanto violento, né? A gente vendo nas TVs, meu Deus do céu. As televisões só passam tragédia, destruição e morte. Estava vendo no Natal, não estava em minha casa, né? Estava em outra casa e de repente você vê a televisão ligada só em tragédia, 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 tragédia. Infelizmente a humanidade está assim, né? Na manhã do último domingo, o time sub-20 do Bahia realizou seu último amistoso preparativo visando a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Os garotos do Tricolor venceram a equipe do Jacuipense pelo placar de 4-0. Os gols do esquadrãozinho foram marcados pelos atacantes Douglas e Saldanha pela lateral João e um contra assinalado pelo defensor adversário. O time treinado pelo técnico Paulo Fernandes foi a campo com Fabrício, em que Rafael Edmundo, Matheus Bahia, Cleiton, Caio Melo, Railan, Edilson e Pablo, Wesley também. Agora o time sub-20 tricolor retorna aos trabalhos na tarde desta quarta-feira no Fazendão, onde dará sequência à preparação para a Copinha. O tricolor está no grupo 12 da Copa São Paulo, com sede na cidade de Taquaratinga. A estreia do Bahia será no próximo dia 3 de janeiro, às 15 horas de Salvador, contra o Boa Vista do Rio de Janeiro. Na segunda rodada, o adversário é o Guarani de São Paulo, no dia 5. E na terceira será o Taquaratinga de São Paulo, no dia 9. Tem uma coisa aqui massa aqui, que eu queria que vocês acompanhassem aqui com a gente, né? Muito boa, que eu estou procurando inventar para 2019, bater muito nessa questão, né? É sobre o quiz, mas a gente vai trazer isso aqui com a sua participação, viu? Só vale se tiver a participação sua aqui com a gente, tá bom? Entrou para a história, vamos lá. Fatos, acontecimentos, destaque, foi notícia que marcou o mundo. O que aconteceu na data de hoje? No ar. Entrou para a história. No dia 26 de dezembro de 1973, o filme O Exorcista assustava o público nos cinemas. Considerado um dos filmes mais assustadores da história do cinema, O Exorcista fazia sua estreia nos cinemas em um dia como este, no ano de 1973. A trama é sobre uma doce menina de 12 anos possuída por um espírito maligno. O Exorcista foi baseado no romance de 1971 de William Peter Pratt, com o mesmo nome, sobre um exorcismo católico realizado em um garoto de 14 anos nos Estados Unidos no final de 1940. Você ouviu Entrou para a História. O Radião tá na web. O Radião é pra você. É pra todo mundo ouvir. Olha, a Lava Jato tenta identificar destinatário de 13 milhões de reais pagos pela Odebrecht por projeto no Senado.
perícia realizada nos sistemas de comunicação e de contabilidade informais da Odebrecht mostra que a empresa pagou pelo menos 8,5 milhões entre maio e agosto de 2012 a 5 políticos, os senadores Homero Jucá, do MDB de Roraima, Renan Calheiros, do MDB de Roraima, Renan Calheiros, do MDB também, e os ex-senadores Delcídio do Amaral, sem partido de Mato Grosso, e Engenho Argelo, sem partido do Distrito Federal, além de um quinto nome ainda não identificado. Segundo o político indicado nas planilhas da empreiteira pelo codinome de Glutão, teria recebido 13 milhões em Brasília em maio de 2012, mas a Polícia Federal ainda não sabe de quem se trata. Os valores teriam sido pagos pela aprovação do projeto de resolução do Senado 72/2010, que limitou a concessão de benefícios fiscais pelos estados em portos a produtos importados. O caso ficou conhecido como Guerra dos Portos e beneficiou diretamente uma das empresas do grupo Odebrecht e Braskem. Em 12 de dezembro, a PF pediu ao relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, mais 60 dias de prazo para a conclusão das investigações. O objetivo dos policiais é cruzar dados da perícia com provas coletadas na Operação Armistícios, realizada em 8 de novembro, que recolheu informações de supostos intermediários de Jucá, Renan e Giangelo. O inquérito foi aberto em abril de 2017, com base nas delações premiadas dos executivos e ex-dirigentes da Odebrecht. Senador eleito coronel defende que o legislativo não seja capacho do executivo. Esse coronel, ele é piadista, ele, né? Oh, Deus do céu. O senador Ângelo Coronel, do PSD, que quer disputar a presidência da Casa Alta do Congresso Nacional, afirma que a classe política se encontra no olho do furacão. Em postagem na rede social Instagram, o PCdista pede aos colegas políticos uma reflexão sobre o momento atual do país. A sociedade está chegando no limite da paciência para com os poderes constituídos. Os poderes a cada dia vêm perdendo mais e mais a sua credibilidade. Eles estão no olho do furacão. Todos devem fazer exame de consciência e começar a mudar as atitudes, focando sempre na retidão e no bem-estar da sociedade, do atual presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Nome colocado para a disputa pelo comando do Senado, o parlamentar baiano voltou a falar em independência do Legislativo, defendendo que o Poder Legislativo não deve se curvar, tornando-se capacho do Executivo, nem se acovardar perante o Judiciário e o Ministério Público. Para Coronel, independência de um parlamento não significa briga, e sim buscar a valorização e o respeito mútuo, pois quando há esse respeito, a harmonia será sempre imperiosa, mas quando esse respeito é relegado, a cisânia entre os poderes começa a andar a passos largos. Ai, Deus. Eu fico olhando esses discursos, né? E analisando o que é que conduz esse discurso a realmente o que é realidade, né? O que é realidade no que esses caras estão querendo falar. É um tanto complicado. Se a gente for buscar mesmo fazer, escavucar, com base em que ele está falando isso, ainda mais por onde ele está falando isso. Olha, a Justiça Federal do Paraná rejeitou o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Lava Jato, para ir ao velório do advogado e ex-deputado pelo PT, Sigmaringa Seixas, que morreu nesta terça-feira, dia 25. No pedido, os advogados de Lula alegam que Sigmaringa era íntimo do ex-presidente, foi colega de Lula na Câmara dos Deputados durante a Assembleia Nacional Constituinte e chegou a atuar na defesa do petista. Ao recusar o pedido, o juiz plantonista Vicente de Paula Ataíde Júnior argumentou que a lei permite que presos condenados a cumprir pena em regime fechado somente pode sair da cadeia em caso de morte ou doença grave de cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão.
A Justiça Federal já havia negado nesta semana a permissão para que Lula recebesse uma refeição especial enviada pela família na noite de Natal. O cardápio de Lula foi o mesmo de todos os dias na cadeia: arroz, feijão, salada e um tipo de carne. Aliados do ex-presidente lembraram que, em 1980, quando foi preso pela ditadura militar por liderar as greves de metalúrgico no ABC, o então superintendente da Polícia Federal, Romeu Tuma, liberou Lula para ir ao velório da mãe, Euridice Ferreira de Melo, a dona Lindu. Ex-zagueiro Júnior Baiano é anunciado como treinador do Itumbiara, de Goiás. O Itumbiara surpreendeu a todos ao anunciar quem será o seu treinador para a disputa do Campeonato Goiano de Futebol de 2019. E o escolhido é bastante conhecido no futebol brasileiro e mundial. Trata-se do ex-zagueiro Júnior Baiano. O ex-atleta é natural de Feira de Santana, já está com 48 anos e vai para a sua segunda experiência como técnico. Ao se aposentar dos gramados em 2009, quando estava no Miami FC, Miami Futebol Clube dos Estados Unidos, Júnior Baiano trabalhou como auxiliar de Vanderlei Luxemburgo. Sua primeira e única experiência como treinador foi em 2012, comandando o Santa Helena na divisão de acesso do Campeonato Goiano. A demora para o anúncio de quem seria o treinador no estadual do ano que vem se deve aos problemas financeiros pelos quais o Itumbiara está passando. No último final de semana, o clube fechou uma parceria com a empresa SoccerStar, que vai ser a responsável por gerir o futebol nos próximos 12 anos. Júnior Baiano foi revelado no Flamengo e subiu ao profissional em 1989. Na Gávea, conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil de 1990 e o Brasileirão de 1992. Além de ter sido tricampeão carioca. Com a camisa rubro-negra, marcou 33 gols e ganhou projeção nacional. Depois do Flamengo, o Júnior Baiano defendeu ainda São Paulo, o Werder Bremen da Alemanha, Palmeiras, Vasco da Gama, Xangai Shenhua da China, Internacional, América do Rio, Brasiliense, Volta Redonda, Macapá e Miami Futebol Clube, FC. O defensor também disputou a Copa do Mundo em 1998 pela seleção brasileira como titular da zaga do time, comandado por Zagallo, que acabou ficando com o vice-campeonato na França. Pois é. Boa sorte aí, o Júnior Baiano, viu? Será que ele está mais calmo? Hã? Será que ele se acalmou mais, o Júnior Baiano? Que é bravo, viu? É isso que é um homem bravo. Vamos lá, entrou para a história. Fatos, acontecimentos, destaque, foi notícia que marcou o mundo. O que aconteceu na data de hoje, no ar. Entrou para a história. No dia 26 de dezembro do ano de 1979, acontecia a União Soviética, que invadiu o Afeganistão. A invasão soviética no Afeganistão, também conhecido como a Guerra Afegã-Soviética, foi um conflito armado que iniciou em 26 de dezembro do ano de 1979 e que envolveu as forças soviéticas no apoio ao governo marxista do Partido Democrático Popular do Afeganistão. Você ouviu, entrou para a história. Olha, o deputado federal eleito Heitor Freire, do PSL do Ceará, ele vai sugerir ao futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que inclua no currículo do ensino médio o livro A Verdade Sufocada, de autoria do coronel Brilhante Ustra. O Ustra ficou conhecido durante o período da ditadura militar por ser considerado pela justiça um torturador. O livro defendido pelo parlamentar eleito é o predileto do presidente Jair Bolsonaro. Freire chegou a levar um exemplar para a cerimônia de posse. A informação é da coluna do Estadão do jornal Estado de São Paulo. Ai, ai. Meu Deus do céu. Após encarar 2 anos com fortes altas na conta de luz, os brasileiros terão um alívio em 2019, com reajustes bem abaixo das taxas de 2 dígitos vistas em 2017 e 2018. Neste ano,
O preço da energia elétrica paga pelas residências deverá fechar com um aumento médio de 15% em relação a 2017, em que a alta já havia sido de cerca de 14%. Em 2019, a tarifa deverá ficar praticamente estável, com elevação média de 0,38%, segundo o cálculo de TR Soluções, empresa de tecnologia especializada em tarifas de eletricidade feita a pedido da Folha. Há variações significativas entre as 38 distribuidoras analisadas pela companhia, uma vez que cada uma delas tem seus reajustes marcados para diferentes épocas do ano e são afetadas por distintos fatores que influem o cálculo, explica Helder Souza, diretor da TR e responsável pelas projeções. Na média, os distribuidores do Nordeste terão a maior alta de 3,9%, seguidas pelas do Centro-Oeste 2,13% e do Sudeste 0,94%. No Sul e no Norte, a expectativa é de retração na conta de menos 2,58% e menos 5,03%, respectivamente. Uma consultoria também projeta que os reajustes do projeto ano ficarão abaixo das taxas vistas em 2018, mas a projeção é menos otimista, segundo o consultor Aiston Schweiter. Eu sei que as contas de luz, né, do trabalhador brasileiro, da casa da gente, tem aumentado muito quando aqui, e só aumenta no Nordeste, viu? Onde a gente tem problemas grandes de energia. O menino guatemalteco de 8 anos, detido com o pai pelas autoridades fronteiriças americanas após cruzar-se clandestinamente a fronteira com o México, morreu nesta terça-feira, ativando um debate social, né, sobre a política migratória americana ao se tornar a segunda criança a morrer nestas circunstâncias. Ainda segundo informa de que dia 24 os policiais viram que o menor parecia doente e por isso foi transferido para o hospital acompanhado do pai. As identidades dos dois não foram reveladas. No comunicado, as autoridades explicaram que o menino foi inicialmente diagnosticado com um resfriado comum e quando se dispunha a lhe dar alta, perceberam que estava com febre. O menino foi mantido em observações durante 90 minutos e depois teve alta do hospital no meio da tarde, no dia 24 de dezembro, por uma prescrição de amoxicilina e ibuprofeno, informaram as autoridades. À noite, o quadro evoluiu e o menino começou a ter náuseas e vômitos, sendo transferido novamente ao centro médico para ser avaliado e tratado, onde finalmente morreu depois da meia-noite. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores da Guatemala, o menino e seu pai foram detidos em 18 de dezembro após terem cruzado a fronteira do México com os Estados Unidos pela cidade de El Paso, de Texas. No dia 23, foram transladados para a estação de Alamogordo, no estado vizinho. As autoridades americanas destacaram que não se conhece as causas da morte do menino e prometeram que será feito um exame independente e em profundidade das circunstâncias do falecimento. O governo guatemalteco pediu uma investigação clara e resguardando o devido processo. Em 8 de dezembro, a menina guatemalteca Jacqueline Call morreu no hospital de El Paso, Texas. As causas ainda não reveladas, depois de ter sido detido com um pai, após os dois também cruzarem a fronteira americana com o México na noite de 6 de dezembro. Tá estranho, né? Essas coisas, né? São estranhas. É estranho, muito estranho essas coisas. A gente fica assim, né? Um tanto observando, analisando, refletindo quanto as crianças sofrem nessas investidas, né, dos seres humanos. É um tanto complicado, para não dizer muito complicado. Muito complicado. O Temer volta atrás e decide sobre se concede ou não indulto de Natal.
Ainda não concedeu não, velho? Rapaz, esse tema eu não sei não, viu? Ele quer fazer o nome dele, com toda a rejeição, mas quer fazer o nome dele até na saída do governo. Oh, meu Deus do céu. E isso, na certa, alguém também deve estar apertando ele, né? No mínimo, alguém deve estar apertando ele. No mínimo. E na Indonésia, a busca de desaparecidos após tsunami já tem 429 que já morreram. Chuva complica trabalho de resgate em meio aos destroços. A Indonésia passando por mais essa tragédia, né? Mais essa tragédia. É lamentável. Olha, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui pelo radião.com. Você continua com a gente. Não saia daí, porque a informação chega até você. Ok? Aqui temos as nossas atrações também. Temos filmes no nosso site. Temos clipes musicais. Venha, fica aqui com a gente. Aqui pelo radião.com. Agora é rádio, televisão. E no nosso portal de notícias, o radião.com.br. Também tem muita informação. Ok? Fique com a gente, eu volto já já. Não saia daí não, ok?